Dorme, minha Amélia, e acorda para a ancestralidade. Dorme e descansa para a eternidade, mas vive também em mim, Amélia. Mora em minhas tranças, usa de minha vaidade no reflexo do teu espelho, conta em mim tuas histórias. Vive no meu dengo, no meu chamego, resplandece em mim, Amélia, amor. Marca teus sinais em meu seio e em meu ombro e em um sorriso que é só nosso. Valoriza os detalhes das peças da vida, sede força em mim, Amélia, essa é a minha oração. Ensina a devoção à Mãe das Águas, devota ela em minhas velas acesas. Pinta tua identidade na bobagem importante das telas rabiscadas, portal para um mundo de sentimentos. Cuida de mim, vovó, mãe de todos. Rega de amor tuas plantas e me acompanha no jardim quando eu passar por qualquer flor que seja, só para viver em mim, estar comigo. Dá teu gosto e tempero nas comidas que eu não sei, mas farei só para provar mais do teu sabor. Veste tuas meias quando eu sentir frio e vestir as minhas. Vive em mim, Amélia. Vive em mim, amor. Não deixe aquele último respiro que eu testemunhei ser o seu último respiro. Eu prometo que respirarei tanto quanto for possível. E bem fundo. E várias vezes. E para você respirar também. Sempre pentei meus cabelos com tuas mãos delicadas. Receba minhas massagens nos teus pés miúdos quando eu as fizer em mim. Dança tua dança quando eu dançar a minha. Move o teu corpo no mover do meu. Gargalha quando eu gargalhar, sorri quando for eu sorrindo. Chora tuas dores nas minhas choradas, frutifica ainda mais nos meus frutos. É um dever para mim viver, para que em mim tu viva. Obrigada por tanto e por tudo que fez por mim, vó, por nós. Que as entidades conduzam o meu caminho para respirar um respiro de nós duas. Maria Amélia Paranã de Araújo foi a minha avó, a tataravó, a bisavó, a mãe de uma cambada de gente que se reunia em volta dela e chamava ela de mãe. A história dela meio que ficou perdida na história de todo mundo. Ela contava pouco da própria infância, até porque eu acho que ela não tinha tantas oportunidades assim para contar, ou às vezes que ela contou foi para os filhos e os filhos acabaram esquecendo, ou não sei, de todos os detalhes. Mas o que a gente chegou em consenso, conversando com meus familiares, foi que ela viu a mãe morrer, do lado dela, muito nova, criança, e ela é descendente de povos indígenas daqui de Pernambuco e não teve a oportunidade de ser enculturada. Com o passar do tempo, quando eu cresci, eu fui entendendo que ela tinha umas táticas de sobrevivência que fez com que toda a família viesse pra cá, sobrevivesse até aqui, ou grande parte da família pelo menos. Mas como uma mulher negra, descendente indígena, ela estava tentando sobreviver em um sistema muito opressivo, muito complexo e tudo mais, e
Apesar de ser uma mulher afetuosa, em alguns momentos ela precisou deixar o afeto de lado, porque outras coisas se faziam mais urgentes, ou pelo menos mais gritantes que afeto, como por exemplo sustentar a família junto com meu avô, que eu não cheguei a conhecer. Quando eu era criança, eu lembro desses cuidados que ela dedicava a mim e das exigências que ela fazia para mim. E essas exigências elas eram diferentes das exigências de outros tios, outros parentes que conviviam comigo durante a infância. Por exemplo, era muito valioso para a nossa família, para as mulheres da nossa família, o trabalho doméstico. Então, não fazia sentido eu ir para a casa da minha avó e não ajudar a arrumar a casa. Mas eu não arrumava a casa. Eu só era responsável pela minha própria sujeira e era isso. E a minha avó não exigia isso de mim, embora outros tios, de maneira muito violenta, tivessem exigido em vários momentos. Eu digo que a Amélia foi revolução quando ela entendeu mais ou menos e me permitiu ser uma pessoa distante já desse padrão que ela foi ensinada, o padrão de mulher dona de casa. Porque, primeiro que a minha mãe tinha rompido, né, um ciclo, ela foi a primeira da família a ter uma graduação e ela já investia nos filhos para que também tivessem uma escolaridade maior do que o ensino médio. E a minha avó entendeu que esse foi o desejo da minha mãe, entendeu que eu não ia ser educada para trabalhar na casa. Não é um problema que as outras mulheres tenham sido educadas para trabalhar na casa, não só da minha família, como as do mundo inteiro, mas que foi um investimento da minha mãe e uma escolha que hoje faz muito sentido para mim. E a minha avó não cobrava isso. Essas táticas de sobrevivência que ela adotava, às vezes, durante a infância, parecia muito distante, muito rígida, muito fria, né? Mas quanto mais o tempo passava e eu crescia, mais eu entendia por que a gente precisava sobreviver até ali. Por que aquelas práticas foram adotadas, por que ela pensava na gente quando ela restringia ou colocava uma regra específica. Então, ela foi a matriarca da família e todo mundo meio que floresceu em volta dela, sabe? Cresceu em volta dela, com o apoio dela, com conselhos e decisões e enfim. Quando a gente ficou mais próxima, infelizmente foi quando ela foi diagnosticada com câncer. Ela tinha 89 anos quando ela foi diagnosticada com câncer e ela era uma mulher lúcida, extremamente lúcida, uma moto, extremamente lúcida. E foi muito difícil para mim e para toda a minha família entender como era que a gente ia se relacionar com essa mulher lúcida que estava adoecida e que só poderia ter cuidados paliativos porque naquele estágio do câncer dela não havia nada que pudesse ser feito também em relação à idade e às condições físicas que ela tinha. E eu queria reivindicar o meu lugar enquanto neta, que foi educada na casa da minha mãe, que não morou com ela, que a visitava, não morava. E quanto neta que, sei lá, sentia-se exigida de uma maneira diferente. Embora talvez ela não tenha exigido tanto quanto pareça das outras netas também em relação ao trabalho doméstico. E aí, eu fui tentar restabelecer os vínculos que estavam meio enfraquecidos por causa da rotina. Então, pintar a tela, tinta guache, colcha de retalhos, massagens intermináveis nas costas, nos pés. E foram 2 anos de
uma experimentação em que eu sabia que ela sabia que estava em processo de morte. E, nossa, foi pouquíssimo tempo para que eu aprendesse com ela. Ela viveu 92 anos e é muito pouco. É muito pouco para o que ela é, para o que ela representa, é muito pouco para o que ela tem para ensinar e para o que ela teria que viver. Porque às vezes eu acho que para as mulheres que foram ensinadas nessa dinâmica do trabalho doméstico, elas acabam sendo aprisionadas nesse lance, nesse contexto e, por exemplo, uma das angústias dela, enquanto ela estava doente com dor, era quem iria colocar a janta para um dos filhos dela, né? Quem iria limpar a casa. Eu com dor, não me importo. E aí eu queria, né, diante da dinâmica da ancestralidade, da nossa família, do que eu tenho estudado, eu queria perpetuar a Amélia e a relação que eu tive com a Amélia, que é muito mais do que a minha avó, e quis eternizar e tentar fazer um trabalho poético para homenageá-la. Então, vó, eu acredito que tá por aqui, a senhora vivendo comigo, e eu te amo muito. Obrigada por tudo.